Estamos no meio da Copa do Mundo e todos os olhares estão voltados para lá. E o nosso também, porque ali tem muito conteúdo de análise. Então, bora ver juntos o que a Copa tem nos oferecer além do futebol? Jogo do Brasil, 1-0 para o Japão, os nervos à flor da pele. Intervalo. Toda a pressão do mundo estava dentro daquele vestiário com todos aqueles jogadores e o técnico Ancelotti. Vocês imaginam a pressão que é você ter ali o Brasil inteiro, né, um monte de jornalistas e de pessoas te pressionando a vencer? É uma pressão absurda e é isso que aquele time estava passando naquele momento. Eles voltaram do intervalo, venceram o jogo, não só marcaram um gol como viraram. E nas entrevistas eu percebi algo muito curioso. Muitas perguntas eram: o que aconteceu naquele vestiário que vocês voltaram, viraram e venceram esse jogo? E muitos jogadores disseram a mesma coisa. Casemiro, Alisson, Martinelli, Ryan, todos eles disseram que o técnico Ancelotti disse muitas coisas, mas o que ele repetiu a maior parte do tempo foi: calma, vocês conseguem vencer esse jogo, mas vocês precisam de calma. Você já teve num grupo assim? Num grupo de trabalho, ou na família, ou até em algum esporte que você esteja ali praticando, onde uma pessoa só de estar ali presente consegue baixar a temperatura do ambiente, consegue fazer com que todas as outras pessoas se regulem, estejam mais calmos, ou ao contrário também, né? Aquele ambiente em que uma pessoa cuja ansiedade consegue contaminar todo o ambiente, deixar todo mundo em parafuso. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque calma aqui não é frieza. Muita gente fala isso, tem até memes, né, com gelos ali perto do Ancelotti, mas isso será que é frieza? Eu não acho, e não acho que é ausência de nada. Não é ausência de emoções, eu acho que é outra coisa, é a presença de algo, e isso a psicanálise explica bem. Tem um psicanalista britânico chamado Byle, que trabalhou muito a ideia de continente. A função do continente basicamente é isso. Alguém recebe a angústia do outro, uma angústia que sozinha a pessoa não conseguiria lidar, não conseguiria processar. E essa pessoa devolve essa angústia para o outro de uma forma mais possível de digeri-la, de um jeito mais suportável. Não é apagar o sentimento, não é fingir que não existe pressão, porque é impossível. É processar aquilo sem ser engolido por aquilo. O Winnicott tem um outro conceito também chamado de holding, que é uma ideia de sustentação, onde existe um ambiente estável o suficiente, onde a outra pessoa consegue se arriscar, se expor, errar, sem medo que tudo vai desmoronar. O Winnicott trazia muito a questão da criança, né? Então, pensa numa criança que se machuca, que cai, que se machuca. Se o adulto fica incontrolável, a criança fica ainda mais assustada, ela chora mais, ela se sente mais perturbada com aquilo. Mas se o adulto pega aquela criança e fala: calma, vem aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Essa criança, aos poucos, vai se acalmando e vai se regulando. Ela usa a calma de fora para organizar a própria emoção por dentro. É basicamente isso que parece acontecer naquele vestiário. E por que que isso funciona tão bem em grupo? Porque a emoção é contagiosa. Isso não é simbólico, é literal. A gente se regula pelo afeto de quem está perto. Se um líder de um grupo sente pânico, ele não está só sentindo pânico, ele está irradiando esse sentimento para todos aqueles que estão ali. O grupo inteiro se regula para baixo. Mas quando um líder ele consegue ficar regulado, mesmo sob uma pressão absurda, ele não está só ficando calmo, ele está oferecendo aquele modelo. E o grupo instintivamente começa a imitar aquele estado. Tem uma fala do próprio Ancelotti que eu acho muito interessante. Ele diz que sofrimento é normal no futebol moderno, tão normal quanto o alívio que vem depois. Repara a naturalidade que ele nomeia isso?
Ele não dramatiza o sofrimento, mas também não nega que ele existe. Ele só nomeia e segue. E isso, psicanaliticamente falando, já é uma forma de processar o afeto ao invés de descarregá-lo no outro. Agora eu quero trazer isso para mais perto da sua vida, porque isso acontece em vários outros lugares. Um exemplo, no trabalho. Você já deve ter visto duas reações possíveis numa reunião tensa. Tem líder que entra, percebe a tensão e ao invés de já ir propondo soluções e enfim, ele para e nomeia o que está sentindo. Ele diz: "Eu sei que está todo mundo tenso com isso." E só depois de falar isso, ele começa a agir. E tem chefe que entra já transbordando a própria ansiedade e a reunião inteira vira um caos coletivo. Pense um pouco, na tua rotina, no teu dia a dia, quem faz esse papel de continente? Que é a pessoa que recebe aquele sentimento e consegue devolvê-lo de uma forma mais confortável, suportável a ser digerida. E quem faz o contrário? Quem sem querer vira a fonte de ansiedade do grupo. Vamos para um segundo exemplo. E dentro da sua casa? Tem um adulto que consegue ficar do lado de uma criança ou de qualquer outra pessoa em crise, num momento difícil, sem entrar em pânico junto. E tem adulto que se desespera junto e aí a situação só piora. Eu te convido a pensar na tua própria história. Quem foi essa pessoa para você? Quem é essa pessoa? Teve alguém que já segurou a sua angústia e te ajudou a passar por ela? Ou você teve que aprender a se regular sem esse apoio? E vou trazer um terceiro exemplo, e talvez o mais importante: você mesmo. Tem momentos que você sente aquela ansiedade subindo, e antes de agir, antes de responder aquela mensagem, antes de uma decisão importante, ao invés de agir instantaneamente naquele impulso, você consegue dar um passo para trás, respirar, deixar aquela coisa decantar um pouco antes de agir. E isso, se você consegue isso, isso é você sendo continente de você mesmo. E aí fica a pergunta: você consegue fazer isso? Ou você ainda depende muito de alguém de fora para conseguir se regular? E aqui entra uma coisa bonita: a gente não nasce sabendo se regular. A gente aprende a se acalmar primeiro no colo do outro, pelo olhar do outro, pela voz do outro. E só depois, com o tempo, a gente internaliza isso e começa a aprender a fazer isso com a gente mesmo. Então, quando você observa alguém que se regula bem, seja um técnico de futebol ou qualquer pessoa na sua vida, isso não é só admiração, é de certa forma um espelho. Um espelho do que você teve ou de algo que você ainda está construindo dentro de si mesmo. E isso é muito importante, porque se a gente age no calor da emoção, no calor do impulso, a gente não só desregula tudo aquilo, como a gente pode tomar decisões erradas por estar movidos à emoção. A emoção tem horas que ela nos atravessa mesmo. E aí, se a gente não para, respira, observa, se acalma, a gente acaba atropelando o processo. Como é que seria se os jogadores tivessem voltado do intervalo totalmente em pânico, totalmente desesperados? Será que o resultado seria o mesmo? Eu tendo a afirmar que não. Porque quando a gente está movido pela emoção, a gente para de enxergar com clareza o que está acontecendo na nossa frente. A gente para de observar os passos corretos que devemos dar. Então, quando o Ancelotti diz calma, calma. Ele está pedindo: abra os olhos e observa. Você tem a capacidade para lidar com isso. Você tem a inteligência para resolver essa questão, esse problema, mas você precisa de calma para conseguir enxergar isso. Então, talvez seja um processo, se você ainda tem um pouco de dificuldade nessa regulação, eu vou trazer um outro vídeo falando sobre como fazer, né, trabalhar esse processo de regulação. Mas por hora, respira. Se você deixa as emoções comandarem, é como um copo que está cheio de areia e água. Então, mexe esse copo. Essa é a sua visão. Quando as suas emoções estão te dominando, ela fica turva. Então, você tem que se afastar, esperar essa areia baixar e aí sim você volta a ter clareza para tomar
as suas decisões. E aí fica a pergunta: você tem aí algum Lancelote na tua vida? Uma pessoa que consegue regular as emoções e te trazê-la de uma forma mais confortável de ser digerida? E talvez a pergunta mais importante que essa: você está se tornando esse alguém para você mesmo e também para as pessoas que estão do seu lado? A emoção não é algo ruim. A gente não precisa ser frio, mas a gente precisa aprender a não deixar ela nos dominar. Por isso que existe uma frase que eu gosto muito: você não decide nada em 2 momentos, quando você está muito feliz ou quando você está muito triste, porque as decisões podem ser baseadas em toda essa emoção. A emoção, ela é para ser sentida, mas em momentos importantes a gente precisa aprender a regulá-la. Só assim teremos um caminho de verdadeiro sucesso. E aqui eu não estou falando de dinheiro, aqui eu não estou falando de conquistas, aqui eu estou falando do sucesso em se tornar uma pessoa consciente e presente no que está acontecendo na sua vida hoje. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você se entender de dentro para fora, evoluir, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre autoconhecimento e espiritualidade por aqui. Eu te vejo no próximo. Até lá!